Se você já abriu um arquivo HTML e ficou olhando para aquelas tags sem entender por onde começar, este vídeo é para você. Em poucos minutos eu vou te mostrar a base real de HTML e CSS, sem enrolação, sem termos soltos e sem aquela sensação de que programação é um idioma impossível. A ideia aqui é simples, você vai entender o papel de cada linguagem, ver como elas se conectam e sair com uma noção prática de como montar sua primeira página. E isso importa porque muita gente começa pelo lugar errado, tenta decorar código antes de entender a estrutura. Hoje vamos fazer o contrário. Primeiro a lógica, depois a prática. E no final, você vai enxergar como esse conteúdo se encaixa no curso online Introdução a HTML e CSS, de forma natural e útil. Vamos começar pelo básico que quase ninguém explica direito. HTML não é a parte visual bonita do site. HTML é a estrutura. Pense nele como o esqueleto da página. É o HTML que diz, aqui vai um título, aqui vai um parágrafo, aqui vai uma imagem, aqui vai um botão. Já o CSS entra depois para dar aparência, cor, espaçamento, alinhamento e identidade visual. Se você confunde os dois, trava logo no início. Então guarda essa regra, HTML organiza o conteúdo, CSS estiliza esse conteúdo. Quando você entende isso, metade da confusão some. E mais importante, você para de tentar fazer tudo de uma vez. Primeiro você monta a estrutura, depois você veste a página. Essa separação é o que torna o aprendizado mais leve e o resultado mais profissional. Agora vamos traduzir isso para a prática. Um arquivo HTML básico sempre começa com a estrutura principal da página. Dentro dele você vai encontrar elementos como head e body. O head guarda informações que o navegador precisa para entender a página, como título e configurações. O body é onde entra o conteúdo que a pessoa realmente vê. É aqui que você coloca textos, imagens, listas, links e botões. O erro comum do iniciante é achar que basta escrever qualquer coisa no arquivo e pronto. Não, o navegador lê a estrutura, interpreta as tags e monta a página com base nisso. Então, quando você aprende a organizar head e body, você já está dando o primeiro passo para pensar como desenvolvedor, e não só como alguém copiando código. Dentro do HTML, você vai encontrar palavras que parecem pequenas, mas fazem toda a diferença: tags, atributos e elementos. A tag é a instrução, como P para parágrafo ou H1 para título principal. O atributo adiciona informação extra, como um link, uma classe ou um identificador. E o elemento é o conjunto completo, com abertura, conteúdo e fechamento. Parece detalhe, mas não é. Se você entende essa diferença, começa a ler código com muito mais facilidade. E isso evita um erro clássico, achar que tudo no HTML funciona do mesmo jeito. Não funciona. Cada tag tem uma função, e cada atributo amplia o que aquela tag pode fazer. É por isso que aprender a sintaxe certa desde o início economiza tempo depois. Agora entra o CSS, e aqui muita gente finalmente entende porque a página começa a ganhar vida. CSS trabalha com seletores, e os seletores dizem exatamente qual parte do HTML vai receber o estilo. Você pode selecionar uma tag, uma classe ou um ID. A lógica é simples, tag é mais geral, classe é mais flexível, ID é mais específico. O erro mais comum é usar ID para tudo, ou criar nomes sem padrão e depois não conseguir organizar o projeto. Se você quer aprender direito, pense assim: classe para reaproveitar, ID para algo único. Essa escolha parece pequena, mas muda completamente a manutenção do código. E quando o projeto cresce, essa organização salva tempo e evita bagunça. Um conceito que aparece cedo e faz muita diferença é o Box Model. Se você nunca ouviu esse nome, pensa nele como a caixa invisível que envolve cada elemento da página. Todo bloco tem conteúdo, espaçamento interno, borda e margem. E é justamente isso que explica por que um texto parece longe do outro, porque um botão não encosta na borda e porque o layout às vezes quebra quando você mexe em um detalhe. Quem ignora o Box Model costuma achar que o CSS está errado, quando na verdade o problema é de organização espacial. Entender isso cedo evita frustração. Você para de ajustar no escuro e começa a controlar o espaço da página com intenção. Esse é um salto importante para quem está começando. Vamos falar agora de layout, porque é aqui que o iniciante percebe resultado de verdade. Com HTML e CSS, você já consegue montar uma página simples com título, texto, imagem e menu. O segredo é pensar na ordem, primeiro a estrutura, depois o estilo.
Por exemplo, você pode criar uma seção principal com um título, um parágrafo explicando o conteúdo e um botão de ação. Depois, no CSS, define fonte, cor, alinhamento, largura e espaçamento. Isso já é suficiente para sair do zero e construir algo apresentável. E não precisa começar com algo gigante. Uma página limpa, bem organizada e legível vale muito mais do que um layout cheio de efeitos que ninguém entende. O objetivo inicial é aprender a construir com clareza. Se você quer evoluir mais rápido, precisa evitar 3 erros muito comuns. Primeiro, decorar código sem praticar. Segundo, misturar HTML e CSS sem entender o papel de cada um. Terceiro, tentar aprender tudo de uma vez, incluindo JavaScript, antes de dominar a base. Isso faz muita gente desistir cedo. O caminho mais inteligente é começar pequeno, repetir a estrutura, testar seletores, mudar margens, alterar cores e observar o resultado. Aprender front-end é muito mais sobre leitura visual e lógica de organização do que sobre decorar comandos. Quando você pratica com intenção, cada ajuste vira aprendizado. E é assim que o conhecimento começa a fixar de verdade. Agora vamos juntar tudo em um mini fluxo de trabalho. Você abre o editor, cria o arquivo HTML, define a estrutura com head e body, insere um título, um texto e uma imagem. Depois cria o arquivo CSS, conecta esse arquivo ao HTML e começa a estilizar. Fonte, cor, espaçamento, largura e alinhamento. Quando você faz isso na ordem certa, o aprendizado deixa de ser abstrato. Você vê a página nascer. E esse é o ponto mais importante da introdução. Não é sobre saber tudo, é sobre conseguir construir algo simples com segurança. A partir daí, cada novo conceito deixa de parecer um muro e vira apenas mais uma peça do processo. E por que esse começo vale tanto? Porque HTML e CSS são a porta de entrada para o front-end. Eles ajudam você a entender estrutura, visual, organização e lógica de página. Mesmo que seu objetivo depois seja avançar para JavaScript, framework ou desenvolvimento mais completo, essa base continua sendo essencial. Quem aprende bem o básico progride com muito mais segurança. E se você quer estudar com uma trilha organizada, o curso online Introdução a HTML e CSS pode ser um caminho prático para consolidar esses fundamentos com materiais, exercícios e certificado opcional. O link do curso está na descrição do vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, aproveite para continuar a prática e dar o próximo passo com mais clareza. O link está na descrição do vídeo.